Olá, sejam todos bem-vindos a mais um estudo da lição da Escola Sabatina, o nosso maná diário. E você lembra que ontem eu falei para você que como foi a situação de Paulo chegar na cidade de Atenas? Eu deixei você na curiosidade, né? Então eu confesso que eu fiquei curioso também. E a nossa lição da parte de domingo hoje tem como título Um Hebreu em Atenas. Vamos dizer que Paulo em Atenas. E eu dizia para você, o que foi que aconteceu para que Paulo chegasse até Atenas? De certa forma, bem estranho, mas há situações na nossa vida que acontecem que Deus permite porque Deus tem um propósito. E acompanhe comigo a lição de hoje, a nossa leitura está lá no livro de Atos, capítulo 17, versos de 1 a 16. Não vai dar para a gente ler, eu não vou ler tudo aqui, mas você depois, por favor, eu peço a você que leia, faça essa leitura em sua casa e reflita para você entender o que eu estou falando aqui. Então, a lição de domingo, como eu já falei, um hebreu em Atenas, lembrando que o título da lição para toda essa semana é Missão em favor dos poderosos, ou dos não alcançados, ok? Então agora, Paulo, como eu falei, estava bem à vontade pregando na sua zona de conforto, pregando para judeus e gentios. Mas aconteceu algo para que Paulo chegasse até Atenas. Não foi o que aconteceu. A história de Atos, capítulo 17, versos de 1 em diante, ele nos fala justamente Paulo e Silas em Tessalônica. Então nos diz que, tendo passado por Anfípolis e Apolônia, depois a Tessalônica, Paulo pregava nessa cidade, de cidade em cidade. E a leitura, né, o texto ilustrativo nos diz que por 3 sábados ele arrazoava, ou seja, chegava na sinagoga e por 3 sábados ele arrazoava acerca das escrituras. O que é isso, Carlos? Onde Paulo chegava, Paulo pregava a Escritura, Paulo pregava a palavra de Deus e falava que aquele Jesus que morreu na cruz do Calvário era o Cristo, o Filho de Deus, ok? Mas agora, judeus que com certeza foram a favor da morte de Jesus, que não acreditavam que aquele Jesus que morreu na cruz do Calvário, que era o Filho de Deus, esses faziam um tumulto. E quando eles sabiam que alguém estava pregando em nome de Jesus, eles lá faziam um tumulto. Foi justamente o que eles fizeram. Ao saber que Paulo estava pregando ali, eles agora juntaram. É interessante que a leitura nos diz que eles juntaram alguns homens da malandragem, certo? Pessoas, pagaram algumas pessoas e agora fizeram um tumulto, dizendo justamente o quê? Que esses homens estão importunando em suas localidades, seus locais, e agora vem a nossa cidade importunar também. E fizeram aquele tumulto. E agora o povo, né, juntamente com as autoridades, foram até a casa de Jason. Quem era Jason? Jason era o camarada, aquele homem que tinha hospedado Paulo e Silas na sua casa. Então agora fizeram um tumulto retado, levaram Jason para a praça. E agora a história nos diz que depois de pagar a fiança, eles foram levados para a praça, né? Depois deles serem presos, eles foram pagaram fiança e foram soltos. Mas aí, o que aconteceu agora? Paulo agora parte daquela cidade agora onde ele estava e parte justamente, a história nos diz do verso 10 em diante, Paulo e Silas vão justamente para Bereia. E aí a história nos tem algo bem interessante que diz que os estudantes da palavra de Deus de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica. Por quê? Porque tudo que Paulo falava, eles olhavam e estavam de acordo com a palavra de Deus. Fica essa dica para mim e para você. Quando alguém falar do amor de Deus, da palavra de Deus, observe se realmente está em acordo com a palavra de Deus, certo? Faça semelhante aos bereanos. Esse pessoal que tem essa característica, a Bíblia sempre afirma que eles foram mais nobres do que os demais. Mas agora, a história continua nos dizendo que quando os judeus souberam que Paulo estava pregando agora em Bereia, justamente fizeram um tumulto novamente e foram lá e aquele tumulto acabou causando a partida de Paulo dali. Os judeus que escutavam a palavra de Deus, né, a história nos conta que a partir do momento que as pessoas ouviam a palavra de Deus, muitos agora passavam a servir a Jesus por causa da pregação de Paulo. E aquilo, isso no caso, judeus piedosos. Aqueles judeus que eram do tumulto, que não aceitaram Jesus como Salvador, que não criam que aquele Jesus que morreu na cruz do Calvário era o Filho de Deus, fizeram o tumulto e agora os judeus piedosos da sinagoga organizaram a partida de Paulo. Para onde Paulo foi agora, meus irmãos? A história nos diz que Paulo, assim como passou por aquela cidade, né? A cidade de Anfípolis, Apolônia e Tessalônica, depois por Bereia, Paulo agora parte justamente para onde? Para Atenas. O que aconteceu lá? Você vai ver na história da manhã. Só quero que você, desde agora, não esqueça do que eu vou dizer para você. Toda essa situação
Paulo prega o evangelho, pessoas aceitam Jesus como Salvador, outros criticam, outros fazem um tumulto, e Paulo justamente de cidade em cidade chega até a cidade de Atenas. Deus tinha pessoas sinceras lá para salvar também. Deus levou seu servo Paulo para pregar lá. O que aconteceu lá? Você vai ver amanhã, certo? Acompanhe conosco a nossa lição amanhã e você vai ver como se deu a história de Paulo justamente na cidade de Atenas. Agora eu convido você a fechar seus olhos e orar comigo. Oramos? Querido Deus, mais uma vez nós te agradecemos pelo estudo da Tua Palavra, Senhor. Te agradecemos por mais um dia e por aqui estarmos. Abençoa todas as pessoas que estão vendo esse vídeo. Que esse vídeo possa ser uma bênção na vida de todos. Em nome de Jesus nós te pedimos e te agradecemos. Amém.